aqui os cumprimentos da minha igreja também lá de Limeira para vocês. Amém, meus irmãos? Nesse momento, então, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11. Livro do profeta Jeremias 29, 11. Assim diz a palavra do Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Pode se sentar, irmãos, pode sentar, glorificando ao Senhor. Nessa mensagem eu coloquei nela um título, que é Da Expectativa à Esperança. Amém. E aqui, meus irmãos, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, vamos ministrar, vamos estudar a palavra nesse tema, falando a respeito dessas duas coisas. E para a gente iniciar e compreender um pouco disso, sabemos que nós, seres humanos, homens, mulheres, até as crianças, todos nós somos formados de corpo, alma e espírito. E aí nossa alma que fica os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos sentimentos. E todos nós possuímos sonhos, todos nós possuímos planos, todos nós possuímos nossos desejos. Isso é natural do ser humano. Todos nós nascemos com isso. Desde criancinhas, sonhamos, por exemplo, em sermos jogadores de futebol, médicos, engenheiros, astronautas. Temos os nossos sonhos. Mas quando nós crescemos, talvez a gente amadurece um pouquinho e começa a deixar alguns planos de lado, começamos a deixar alguns sonhos de lado. Amadurecemos tanto que talvez trocamos a palavra sonho por expectativa. Talvez trocamos essa palavra para imaginar que sonho é uma coisa muito distante, mas a expectativa não, a gente consegue pelas nossas forças. A gente talvez vê a expectativa como algo mais pertinho da gente, que a gente consegue alcançar com as nossas forças, que a gente consegue alcançar por nós mesmos. E essa palavrinha, expectativa, ela pode ser entendida como a espera de algo que você deseja muito. E agora, que nós amadurecemos, colocamos essa expectativa em sonhos que a gente pode conquistar sozinhos. Uma casa, um carro, um emprego e por aí vai. Mas não pense que é errado ter esses sonhos, esses desejos, não é disso que eu estou falando. O ponto que eu quero já deixar de início aqui para a gente é que não é errado ter sonhos, não é errado termos as nossas expectativas, mas devemos depositá-las em quem pode supri-las. Devemos depositar essa nossa expectativa em algo que pode ser capaz de não nos frustrar, capaz de não nos decepcionarmos. Se nós colocarmos todos esses sonhos em nossas forças, nos nossos braços, eu ainda sou magrelo pra caramba, colocar esses sonhos nos nossos braços, talvez a gente não dá conta. Talvez a gente não dá conta de colocarmos toda a expectativa em nós mesmos. Mas conhecemos quem pode. Nós conhecemos quem pode. E no texto que a gente leu aqui, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor falava bem claro aos israelitas: olha, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de não fazer-lhes mal, mas de prosperar, de lhe dar-lhes um futuro e dar-lhes esperança. Dar-lhes esperança. Esse contexto, do versículo é que o povo de Israel, ele foi cativo, foi levado em cativeiro, estava lá numa terra distante, e eles podiam pensar, um desejo do coração deles, natural do ser humano, colocar o seguinte: olha, nós somos o povo do Senhor, e a gente está aqui na Babilônia só por algum tempinho, por alguns dias, somos cativos aqui, e pode ser que o Senhor nos resgate imediatamente. Poderiam colocar isso em suas mentes, não seria errado. Seria até mais racional colocar que o Senhor viria e resgataria o povo de Israel já antes de qualquer tempo, alguns dias apenas. Mas não foi isso. Não foi isso que aconteceu. O povo ele ficou na Babilônia cativo por 70 anos, como o Senhor havia dito que seria. Não foram poucos dias, foram 70 anos de cativeiro.
E assim como os israelitas, eles foram frustrados de certa forma em perceber que não seriam apenas alguns anos ou apenas alguns dias na Babilônia em cativeiro, somos nós também frustrados quando os nossos sonhos, eles não são os sonhos de Deus. Os nossos sonhos, eles não são os planos de Deus para a gente. Ele bem sabe os planos que tem para nós, de nos dar-lhes esperança e um futuro. Indo um pouquinho mais a fundo no texto que a gente leu aqui, do capítulo 29 de Jeremias, esse capítulo inteiro ele contém a mensagem que o Senhor entrega ao povo de Israel quando eles foram deportados para a Babilônia. A Bíblia ela narra, né, algumas deportações, e essa ainda não foi aquela que destruiu completamente Judá, que destruiu o templo, destruiu Jerusalém. Ainda não tinha sido essa. O rei da Babilônia veio, conquistou Israel, deportou muita gente, muitos israelitas para uma terra distante e colocou eles lá num lugar muito longe da sua terra. E nos primeiros versículos, né, dessa carta, o Senhor fala ao povo que construam casa, que casem, que tenham filhos, que busquem prosperidade na cidade onde eles estão. E não se deixem enganar por falsos profetas, por adivinhadores que tinham em seu meio. E provavelmente, né, como a gente comentou, os israelitas eles poderiam ter a expectativa de ficar pouco tempo, talvez alguns anos, ficarem ali algum tempo, mas não 70 anos. Mas o Senhor havia dito que seria esse tempo. O Senhor havia dito por meio de todos os seus profetas, falando: olha, Judá, volte para os caminhos do Senhor, para que você não seja destruída, para que você não seja levado em cativeiro. Mas Judá caiu, Jerusalém caiu, e eles foram levados em cativeiro e ficaram lá por 70 anos. Os israelitas foram conquistados, dominados e deportados para uma terra estranha, para a Babilônia, longe de Israel, longe de Judá, onde eles estavam. Mas até mesmo no pior lugar que eles poderiam estar naquele momento, o Senhor ele não os deixa só. O Senhor não esquece do seu povo numa terra distante, mas envia por meio dos seus profetas uma mensagem que dizia: olha, eu sei os planos que tenho para vocês. Vocês estão hoje neste lugar, mas passado o tempo que for, eu lhes darei um futuro e uma esperança, a qual vocês podem sim depositar as suas expectativas, porque elas não serão frustradas. Tudo isso para dizer que o Senhor cumpriria a sua palavra, e no fim desses 70 anos de cativeiro, então eles retornariam aos seus lares, retornariam à sua terra, e assim mesmo aconteceu. Bom, então depois desses primeiros versículos, vem o texto que a gente leu. Eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E o texto de Jeremias 29, do versículo 11 ao 14, ele segue dizendo: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei vocês, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Bom, o profeta Jeremias ele traz mensagens de julgamento e de condenação ao povo por conta de seus pecados, mas também traz uma mensagem de esperança, um apelo que diz ao povo que ele retorne ao caminho do Senhor, que volte à aliança que um dia havia feito com o Senhor, para que eles não sejam destruídos, para que Israel experimente a salvação que traz cura para o coração, Jeremias 3:22. E esse povo, Israel, Judá, seria bênção para todas as nações e não seriam destruídas. Mas isso não aconteceu, o reino de Judá caiu, o reino de Israel também caiu, e eles foram então deportados para essa terra, que é o contexto da onde a gente leu de Jeremias 29. E além da promessa de restauração de que vocês estão cativos hoje, mas vocês retornarão à sua terra, o Senhor ele fez uma promessa ainda mais poderosa àquele povo, uma promessa de uma esperança muito maior do que voltar apenas para os seus lares. A expectativa que eles tinham talvez de voltar para os seus lares era muito pequena, próximo àquela que o Senhor iria dar para eles. É muito diferente aquilo que o Senhor tem para a gente do que a gente espera que a gente pode ter. Se nós alinharmos, então, as nossas expectativas, os nossos sonhos e depositá-las no Senhor,
a gente sabe que Ele é capaz de fazer. Não aquilo que a gente simplesmente deseja, mas a gente começa a desejar aquilo que o Senhor quer para nós. A gente troca da nossa expectativa para a esperança que o Senhor quer para a gente. Em Jeremias 23, 5 a 8, essa promessa ainda mais forte, ela é relatada pelo profeta. Se vocês quiserem acompanhar comigo, a minha versão é a NVI, talvez esteja um pouquinho diferente, mas Jeremias 23, do 5 ao 8, é essa a promessa ainda mais poderosa que o Senhor fez àquele povo. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, e Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, e eles viverão na sua própria terra. A esperança, ela havia retornado para esse povo que recebeu a mensagem do Senhor. E talvez eles nem imaginariam que mais do que serem resgatados do Egito, lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, ou serem trazidos de volta da Babilônia, depois que Israel e Judá caíram, eles seriam resgatados do inferno. Muito mais do que saírem de uma terra estranha, muito mais do que saírem de um sofrimento que eles estavam, ou de uma deportação da sua terra para longe, eles seriam resgatados da eternidade no inferno. E esse é um futuro muito melhor do que eles poderiam imaginar, porque não seriam moldados por ele. Esse futuro não é o futuro que eles poderiam estar imaginando, mas esses eram os planos que o Senhor tinha, muito maiores do que eles poderiam imaginar. Então, muito mais do que sermos talvez resgatados da onde nós estamos, ou colocados aonde a gente deseja estar em algum momento, em algum momento da nossa vida, é sermos levados para onde Deus quer nos colocar. É sermos levados aonde Deus tem preparado para nós. E eu não digo um lugar talvez de grandeza, onde você vai ser visto. Talvez Deus queira que você tenha uma vida comum, mas nessa vida comum que você exalte a Ele em tudo que você faça. Então, muito mais talvez do que sermos resgatados de algum outro lugar, sermos colocados aonde nós queremos estar em algum momento da nossa vida, é sermos levados ao lugar que Deus está preparando para nós, a esperança e o futuro que Ele tem para nós. E nessa primeira parte, então, já fica uma lição, uma reflexão para a gente relacionado a isso. Deus, o nosso Deus, é um Deus que sabe o que faz, no tempo que faz e do jeito que faz. O nosso Deus é um Deus que sabe o que faz, no tempo que faz e do jeito que faz. A maior bênção, então, que esse povo de Israel podia receber não era sair da Babilônia, onde eles estavam no contexto do texto que a gente leu, ser resgatado de uma terra, ter o seu reino restaurado alguma vez. Não, a maior bênção que Israel podia ter é o próprio Deus encarnado em seu meio, na promessa de um renovo justo que o próprio profeta Jeremias fez para eles. Eles teriam, então, a presença de Deus em seu meio, pois sabemos que Cristo nasceu no meio do povo judeu e aí ele também viveu. Então essa promessa, muito maior do que sermos resgatados, serem resgatados de uma terra estranha, é ter a presença do próprio Deus em seu meio, a fim de resgatar o seu povo, a fim de trazê-los das trevas para a luz e dar-lhes então uma esperança e um futuro muito melhor do que aquilo que a gente pode ter planejado, aquilo que a gente pode ter pensado. No tempo oportuno, ou na plenidade dos tempos, como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 4:4, o Messias prometido, ele viria àquela terra. Jesus encarnaria toda aquela expectativa que eles tinham, toda aquela esperança que eles tinham, encontraria um lugar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque Ele sabe os planos que tem para nós, planos de nos dar-lhes a verdadeira esperança.
E essa verdadeira esperança, ela é depositada naquele que pode cumpri-la. Ela é depositada naquele que é a verdadeira esperança, que é Jesus Cristo. Enquanto os nossos desejos, por mais que eles sejam bons, não estou falando que são desejos ruins. Ter uma família, um carro, uma casa, um emprego, não são desejos ruins, mas eles podem nos frustrar. Querendo ou não, eles podem nos frustrar. Mas quando nós sonhamos o que Deus tem preparado para a gente, quando alinhamos os nossos sonhos aos planos que Deus tem para a gente, aí tudo muda. Aí tudo muda. Os sonhos de Deus, o que Ele tem para a gente é muito maior. É muito mais profundo, é muito mais verdadeiro. E essa é a verdadeira esperança que podemos depositar toda a nossa expectativa, podemos depositar toda a nossa esperança. E quando depositamos os nossos sonhos em nós, até podemos sim conquistá-los, muito. E isso também é natural, não é impossível. Mas talvez isso seria só experimentar uma gota, um copo d'água diante de uma imensidão, de um mar imenso que o Senhor tem para a gente. E então, quando alinhamos os nossos sonhos como sendo sonhos de Deus para nós, as coisas mudam. Os planos de Deus, eles brotam naquele coração que está disposto a estar em sua presença. Ele se faz alinhado novamente àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E aí então a gente experimenta essa verdadeira esperança. E é aqui então que nós transitamos dessa expectativa em algo que pode ou não nos frustrar para uma esperança que não vai nos decepcionar. Paulo fala disso na carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 5. Eu vou estar lendo aqui Romanos 5, do 1 ao 5. Assim diz a palavra do Senhor, em Romanos 5, do 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aqui Paulo fala então de uma esperança que não vai nos frustrar. Paulo fala de algo que não vai nos decepcionar em hipótese alguma, porque ele está falando do próprio Deus. No último versículo ele diz que essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A nossa esperança ela pode ser depositada em algo bom que a gente tem, seja uma pessoa, seja estabilidade, enfim, é algo bom, mas é findável. Ela pode acabar. Essa esperança, ela pode acabar. Mas quando de fato então a depositamos em algo que não vai nos frustrar, em algo que não vai acabar, a gente não tem essa decepção, mas a gente migra de uma expectativa de algo que pode nos frustrar para a verdadeira esperança. E essa esperança ela tem um nome, Jesus Cristo. E quando nós então depositamos essa esperança em algo bom, mas findável, nós disfarçamos ela com uma falsa esperança, porque é depositá-la em algo muito bom, algo de fato bom para a gente, mas que pode acabar, que pode findar. Ou até mesmo depositarmos em algo que é realmente das nossas forças, o trabalho que a gente tem, o material, carro, casa, alguma coisa assim que a gente tem, a nossa força. Mas ela vai acabar, ela pode frustrar, ela pode nos decepcionar. Mas quando depositamos nossa esperança nele, a gente deposita em algo que não vai nos frustrar, em algo que de fato não vai nos abandonar. E aqui o apóstolo Paulo, no texto que a gente leu de Romanos 5, ele também fala que, além disso, também nos gloriamos das tribulações. E aqui entra um ciclo. Nós nos alegramos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, aquela resistência nos capacita, e essa perseverança produz em nós um caráter aprovado. E esse caráter aprovado, esperança. Mas, novamente, não uma esperança qualquer, uma esperança que pode acabar, uma esperança depositada em algo findável, não. Uma esperança
que é depositada no próprio Deus, o Espírito Santo que habita em nós. E esse Deus que não poupou o seu único Filho por amor, mas se entregou a nós, não vai nos decepcionar quando nós estamos de fato nele, quando nós colocamos tudo aquilo que a gente espera nesse Deus que todos esperaram por muito tempo, e ele se fez carne e veio em seu meio, veio no meio do povo. Cristo em nós é a esperança. Paulo também fala disso na carta aos Colossenses, onde ele expressa que uma mensagem mantida em segredo foi revelado a nós. Aquilo que foi mantido em segredo por muito tempo foi revelado a nós. Cristo, aquele que é sobre todas as coisas e que veio em nosso meio e permanece aqui, quando nós estamos reunidos em seu nome e também dentro de nós pelo Espírito Santo que ele mesmo nos concedeu. Colossenses 1, 24 ao 27. Eu vou estar lendo para ganharmos tempo. Paulo diz o seguinte: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Essa é a verdadeira esperança. Cristo em nós e entre nós, através de nós, em nosso meio e dentro de nós. Antes, no Antigo Testamento, lá onde Jeremias escreveu essa profecia, onde a gente leu no começo, eles tinham a presença do Senhor, mas em poucos momentos, talvez ali no Santo dos Santos, restrito aos sacerdotes, restrito ali no tabernáculo, ou depois arrastamos um pouquinho a linha do tempo e chegamos na encarnação de Deus. Jesus Cristo se fez presente em seu meio e eles tiveram ali a presença do próprio Deus encarnado. E depois desse tempo chegamos aqui em nós. Nós temos essa presença do Senhor em nosso meio e dentro de nós, pelo Espírito Santo que aqui habita e habita em cada um de vocês, em cada um de nós que estamos aqui. Ele é a nossa verdadeira esperança. Mas não acaba aí. Além de termos a verdadeira esperança encontrando lugar na pessoa bendita de Cristo, do próprio Deus, do Espírito Santo habitando em nós, ainda nós podemos esperar por algo mais. Ainda podemos esperar por algo que Deus tem preparado quando Ele disse, olha, João 17, agora não me recordo o texto, mas foi lido aqui, ou João 14, agora me fugiu da memória, mas eu vou voltar, vou preparar um lugar. Quando estiver pronto, eu venho novamente e levo vocês para onde vocês estiverem, para onde eu estiver, vocês também estejam, diz o Senhor. Ele não nos deixou sós, nos deu o Espírito Santo e prometeu que voltaria, para nos levarmos a um lugar onde Ele mesmo estará plenamente, onde nós veremos Ele face a face, o adoraremos face a face e os glorificaremos pela eternidade. E aqui a gente transita da expectativa para a esperança, mas dessa esperança para a vitória. Gênesis 1, um versículo muito conhecido. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas ele relata, então, o início de um sonho de Deus, criar a humanidade. Mas no meio desse caminho algo deu errado e o ser humano caiu. Houve então a queda, o ser humano sai do Éden e começa então esse processo de redenção da humanidade, inaugurado desde antes da fundação do mundo, que já fazia parte do plano de Deus, aliás, desse plano perfeito do Senhor que encontrou em Cristo a finalidade, o fim desse plano na sua morte e ressurreição. Mas um Deus que não apenas criou todas as coisas, que por amor a nós habitou em nosso meio, também é um Deus que quer nos trazer de volta a todo tempo, estarmos com Ele. Sua presença é abundante em nós quando nós estamos reunidos em seu meio. Ele se faz presente aqui hoje. Quando nós nos reunimos, como diz a palavra de Deus nos evangelhos, 2 ou mais, a presença do Senhor se faz ali, em nosso coração também por meio do Espírito Santo. E isso não é também o fim. No princípio, criou Deus os céus e a terra.
mas nesse intervalo aconteceu alguma coisa, o ser humano caiu e a gente vive hoje esse processo de redenção, como Cristo nos ligou novamente ao Pai, e um dia nós estaremos em sua presença. Mas não foi o fim. Apocalipse 21, 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E no fim dessa história, Deus cria novamente um novo céu e a nova terra. Tudo isso por um objetivo: ter você na presença dEle eternamente. Nós, na presença dEle, o adorando eternamente. Não apenas alguns momentos, não apenas quando nos reunimos, não apenas nos cultos, mas eternamente. O adorando eternamente, o louvando. Ele não desistiu do ser humano. Ele não desistiu do ser humano. Aconteceu a queda, o ser humano caiu. Estamos hoje nesse processo de estarmos ligados ao Senhor novamente, lutando contra as nossas próprias forças. Mas Ele não desistiu do ser humano. Quando a iniquidade tomou conta do mundo, Ele não desistiu do ser humano. Quando eles pecaram, Deus não desistiu do ser humano. Quando eles foram deportados para a Babilônia, no primeiro versículo que a gente leu, Deus não desistiu do ser humano. Ele não vai desistir de você. Não importa a situação que que você esteja passando. Não importa, Deus não vai desistir de você. Porque o nosso Deus é um Deus que não desiste. O nosso Deus é um Deus que não desiste. Ele criou os céus, criou a terra no começo da história. E no fim da nossa história, no fim de tudo, Ele criará um novo céu e uma nova terra. Tudo para um motivo, aleluia e glória a Deus por isso. Habitarmos em sua presença por toda a eternidade. No final de toda a história, nossa esperança encontrará lugar naquele que é o único capaz de supri-la. Não haverá mais decepção, não haverá mais expectativas frustradas, não haverá mais tristeza e não haverá nem mais lágrimas. Em Apocalipse, João continua dizendo no capítulo 21, eu vou estar lendo aqui, a gente leu o primeiro versículo e eu vou seguir até o 6º. Apocalipse 21, assim diz a palavra do Senhor. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Com esse texto, meus irmãos, eu gostaria de encerrar essa reflexão e colocar essa expectativa no seu coração, em depositá-la essa esperança naquele Deus que não desiste de nós, aquele Deus que é a própria esperança e que não vai nos decepcionar. Convido você então a depositar a sua esperança naquele que é capaz de supri-la, aquele que não desistiu de você, aquele que não vai desistir de você, e aquele é o Deus que se faz presente em nosso meio e em nós, no único que não nos decepcionará e por amor preparou e prepara um lugar para nós, para que de uma vez por todas nós possamos estar em sua presença e dela nunca mais sair. Amém? Eu convido vocês a se colocarem de pé nesse momento para a gente orar ao Senhor. Que tenhamos em nosso coração essa verdade, que Deus não poupou o seu único filho, se encarnou em nosso meio, que se faz presente aqui hoje, não desiste de nós e tem preparado um lugar para que nós possamos estar em sua presença
louvando e o adorando por toda a eternidade. Amém. Senhor, eu te agradeço, exalto e glorifico o teu santo nome. Que o Senhor se faça cada dia mais presente em nós, em nosso meio, e que haja, Deus, em nós e através de nós, que nossas mãos sejam para te adorar, para te exaltar e para dar a ti toda a honra, toda a glória que o Senhor merece. Que nossas mãos também possam ser mãos que abençoam, que possam trazer outras pessoas a ti, Pai, para que elas experimentem essa verdadeira esperança depositada em ti. Que nós possamos transitar dessa expectativa em algo que pode nos frustrar, para a esperança que há em ti, Senhor. E não apenas isso, mas temos certeza da vitória daquele dia, que o Senhor virá e nos levará novamente a ti, Pai, para nos ligarmos novamente, plenamente a ti, para que onde o Senhor esteja, nós também possamos estar, louvando a ti, exaltando e glorificando o teu nome na beleza da tua santidade por toda a eternidade. E então exaltaremos e glorificaremos como um grande coro que louvou aqui grandes louvores nessa noite. Nós cantaremos por toda a eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso Deus. Que a tua presença, Senhor, se faça cada dia mais real, cada dia mais palpável em nós, que nós possamos estar aos teus pés, te louvando, te adorando e termos a certeza que o Senhor é um Deus que não desiste de nós, que é um Deus que está preparando um lugar para que nós possamos estar em tua presença por toda a eternidade. É em teu nome, Senhor Jesus, que oramos e agradecemos, Pai. Fica conosco para a tua honra, Senhor, pela tua glória, Pai. Amém e graças a Deus. Pastor Lucas, muito obrigado novamente. Eu agradeço. Amém? Nós vamos estar louvando mais uma vez. Nós vamos estar louvando que nós temos um Deus que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tudo para mim. E eu te peço que nesse momento, você que entrou aqui com alguma dúvida e que essa palavra trocou em você, da expectativa à esperança. Se você quiser receber oração, peço que você se coloque aqui na frente, o pastor estará orando. E que você venha estar adorando mais uma vez o nome dele. Declare novamente o quão ele é lindo, o quão ele é maravilhoso. Ele está aqui, ele tem mais algo para você ainda. Olha só, ele reina sobre a terra e sobre os céus.
ainda com a sua cabeça curvada, comece a pensar: qual é a sua realidade? Qual é a sua expectativa? Será que a sua realidade vai se tornar a expectativa de entrar no céu? Será que a sua realidade hoje vai se tornar o encontro com Deus no final? Faça uma autoanálise em você agora. Será que o que você vive hoje te torna apto para estar com Deus no futuro? Te torna apto a entrar nos céus? Nós declaramos aqui que Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E Ele está de braços abertos para te receber